Olá pessoal do Pingando Óleo, eu sou Antônio Celso, tenho 53 anos e hoje eu vou contar a história do carro que foi meu sonho por muitos anos, o famoso General Lee. Fala pessoal, beleza? Calma que o seu vídeo já vai começar. Eu tô vindo aqui só para pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir. Se você gosta do nosso conteúdo, dá aquela força pra gente, que só assim que eu vou conseguir buscar mais histórias e mais carros como esse para vocês. Beleza? Valeu! Can you help me out? I've been... Comprei esse carro nos Estados Unidos e esse carro foi o resultado de anos e anos de admiração pelo seriado. Eu era um garoto na época, o seriado Os Gatões passava no Brasil, às tardes, se eu não me engano, na Bandeirantes. Eu gostava muito de assistir porque, afinal de contas, ver um carro bacana assim, saltando pelos rios, passando pelas estradas do interior dos Estados Unidos, em fuga, era algo que me emocionava. Então, eu, como todo garoto, gostava de carros, mas em especial esses programas policiais, programas de perseguições, eram para mim paixões. Então, eu sempre lembrava com muito carinho daqueles tempos. Um carro que era o ator principal de um seriado e que até nos dias de hoje provoca grandes emoções, é um feito notável. A gente conhece outros carros aí de cinema, mas o General Lee tem uma história muito interessante. Ele é tão extraordinário que até música com o nome dele ele tem. E cantada por ninguém menos que Johnny Cash. Esse feito, né, de ser um carro tão inesquecível, da mesma maneira foi comigo, porque afinal de contas eu lembrava sempre do seriado e toda vez que eu vi uma miniatura para comprar, eu sempre comprava uma miniatura, comprei os filmes, tenho todas as temporadas. Ficava dentro de mim isso, né? É uma coisa que eu não esquecia, fazia parte da minha infância. Até que um dia, lendo uma revista de antigos mobilistas no Brasil, eu li uma reportagem do primeiro General Lee que foi importado para o Brasil em 2008. Incrível, mas naquela hora eu tive um estalo. Falei, ué, se alguém conseguiu trazer o carro, eu vou conseguir também. Nessa época eu nem morava no Brasil, né? Eu morava no exterior, eu tive muitos anos fora de São Paulo e fora do Brasil também. E a minha vida profissional sempre foi muito puxada. Então eu já tinha comprado outros dois carros como prêmios pelo meu esforço de deixar meu país, de, enfim, meus amigos para ir fazer trabalhos fora. Então eu sempre achei que eu merecia presentes. E esses presentes eram os carros, né? Esses carros que eu tenho. E o General Lee passou a ser o presente cereja do bolo. Então, quando eu vi essa reportagem, não tinha informações sobre importação de veículos antigos, eu só ouvia falar, mas eu falei, bem, então, se é possível fazê-lo, fazê-lo-ei. E aí eu comecei a focar nisso. Eu comecei a estudar esses carros nos Estados Unidos. Ainda era final de crise econômica. O preço ainda estava acessível. O dólar mais comportado do que está hoje.
e então eu vi que encaixava no orçamento. Comecei a buscar, estudei vários meses, olhando os leilões, vendo os carros à venda, e também tive ajuda de pessoas que conheciam muito de Dodge. Então passei a ser um especialista em Dodge Charger 68, 69 e 70, que é essa segunda geração, que é a mais linda de todas, não há dúvida alguma, é um símbolo dos muscle cars. Então eu comecei a ter essa habilidade de identificar coisas que estavam não conformes nesses carros que estavam à venda. Quando eu vi esse carro em particular, eu falei, é este. Esse carro estava para vender e na realidade ele estava num leilão. Então eu, nessa ocasião, já tinha feito contato com um despachante aduaneiro, uma pessoa que pudesse fazer importação para mim. Eu não morava no Brasil, então ficou mais difícil de fazê-lo, mas eu passei a acompanhar esse carro. Ele ficou uns 21 dias mais ou menos no leilão, eu acompanhava os lances, eu já sabia qual era o valor de mercado desse carro e me chamou muita atenção porque o dono desse carro disponibilizou dezenas de fotos, 2 filmes, então ele foi muito honesto, muito franco em mostrar, às vezes, pequenos defeitinhos que a gente sabe no nosso ambiente são irrisórios, né? Mas ele fazia questão de mostrar detalhezinhos. Então eu falei, esse que eu quero para mim. E de fato eu consegui comprar o carro dele. Saiu um pouquinho mais em conta, porque dos 42 apostas que foram feitas, né, dos bidders, né, eu estava acompanhando e é muito emocionante essa questão de comprar carro em leilão. E aí eu consegui, realizei esse sonho e aí ia começar uma grande jornada para trazê-lo para o Brasil. Esse carro era de um fazendeiro, salvo engano, a fazenda de milho, ficava ao sul do estado de Ohio, uma cidadezinha muito pequena. Então eu acabei fazendo contato com ele porque ele tinha um codinome e tal, e aí eu consegui localizá-lo e pedi várias informações e ele me disponibilizou muitas fotos, toda a restauração que ele fez. Ele era um cara que, para ele, foi uma coisa assim inimaginável vender um carro para um país latino-americano. Ele nunca imaginou que o carro dele fosse sair dos Estados Unidos e parar no Brasil, né? Aí esse carro saiu lá de Ohio, foi rodando até a Flórida, né? E embarcou em Miami com destino a um porto no Paraná, né? Porto de Itapuá, se não me engano. E eu acompanhei o carro o tempo inteiro. Eu acompanhei a jornada do carro o tempo inteiro, todos os momentos, a hora que fechou o container, a hora que ele embarcou no navio. É uma história engraçada, porque os caras me acham, quem me conhece acha que eu sou extremamente doido, né, por ter esse tipo de paciência. Mas eu sei que esse navio, ele ficou atracado próximo à Argentina 2 semanas, provavelmente esperando vagas. Aí ele certamente fez a descarga e foi para o Paraná em seguida. Então eu só no GPS ali, acompanhando o navio. Bom, como Paixão Pouca é bobagem, eu durante o período que eu estava esperando o carro chegar, eu fiz um livro, né, completo sobre a história dele. Então aqui a gente tem um registro de tudo, né, as assinaturas. Eu comentei com vocês aqui o selo dourado. Eu estudei aonde ele foi fabricado, que foi aqui. O carro, ele tem, quando ele entrou no container, o navio que trouxe ele. Eu comentei do GPS, né, que eu fiquei acompanhando o navio, o porto que ele chegou, o porto que ele saiu, enfim. Parece que eu não tenho o que fazer, mas eu juro que eu tenho. Aqui toda a restauração que o ex-dono fez e, para concluir,
fotos minhas com os meus amigos. Olha, eu faço questão de registrar no livro, tá vendo? O pessoal curtindo o carro, exposições, tá vendo? Tudo que eu falei, a prova está aqui. E aqui dados técnicos, né? Enfim, é um trabalho que eu fiz aqui e quando a pessoa gosta, eu geralmente deixo levar. E finalmente quando ele chegou, aí vem toda aquela burocracia brasileira, né? A gente sabe que o Brasil é um país complicado, burocrático, tem muita má vontade, né? Pra gente, enfim, é uma dor de cabeça danada. Eu ganhei alguns cabelos brancos, porque eu não imaginava, ainda que eu não os tenha muito, mas eu não imaginava que importar um carro era tão complicado. A gente, né, escuta muitas promessas e tudo mais, tudo é lindo e maravilhoso. Só que nessa época havia um boom gigantesco de importações, exatamente pelo fato dos carros estarem com um preço mais acessível lá, por conta do final da crise, e pelo dólar estar mais comportado. Então vieram muitos carros para o Brasil e essas empresas, lamentavelmente, elas se tornaram indústrias de importação e a atenção ao cliente ficou muito a desejar, né? Então por isso que pensei, nunca mais vou trazer um carro, não quero mais passar por isso. Mas deu tudo certo, ele demorou para chegar, mas acabou chegando inteirinho. E essa foi a jornada que ele passou e então eu hoje assim, eu olho, eu vejo todo o sacrifício que eu fiz profissional, todo o sacrifício pessoal para poder dar esse presente para mim mesmo, né? Isso eu falo com muito orgulho. Então, e vejo tanto tempo que eu dediquei ao meu trabalho para conseguir fazer esse sonho se realizar. Então, por isso que eu gosto tanto dele e gosto de dividir com meus amigos. Eu acho muito gostoso isso. Quando eu olhei o carro, eu fiz assim, o que foi que eu fiz? Porque esse carro, ele é muito chamativo. E eu, assim, eu sou um cara muito low profile, eu não gosto de, entendeu? Sou mesmo discreto. E quando eu olhei esse barco de 5,5 metros, cor de laranja, números, bandeira dos confederados, buzina com 12 notas. Quando eu olhei esse carro, eu falei, o que foi que eu fiz? Eu não vou conseguir andar com um carro desse no Brasil, não vai dar certo. Ele é muito grande e chama atenção demais. Mas a gente vai se acostumando, né? E hoje eu faço esse sacrifício, esse sacrifício de poder andar com ele por aí, né? O General Lee é um carro que foi, era um personagem, então eles pegaram um Dodge Charger 69, que é o mais lindo de todos, sem sombra de dúvida, ninguém vai discordar, e fizeram uma caracterização na cor laranja, colocaram a bandeira dos confederados. Esse carro ele tem, por exemplo, né, começando de frente para trás, ele tem um quebra-mato, e essa peça é o que eles usavam para empurrar o xerife Roscoe, né? Ele tem a buzina com as 12 notas da canção Dixie, né, que era dos confederados. Tudo conforme o filme e rigorosamente fiel. Ele tem o rádio Cobra, um PX de época também. Ele tem os reloginhos todos, como tinha no seriado. Tem o Santo Antônio, uma coisa que é sensacional de contar, né? Ele é um carro autografado. Os atores John Schneider e Tom Wopat autografaram o quebra-sol do carro, então eu acho isso diferenciado, eu gosto, né, de saber, adoro curtir isso, mostrar para as pessoas, né, as assinaturas. Ele tem a bandeira dos confederados, onde cada estrela era cada um dos estados, né, são 36 os estados confederados. Uma coisa que é bacana, ele tem as lanternas originais do seriado, as lanternas traseiras, são de época, foram usadas em alguns episódios. Há um selo dourado ali, de autenticidade, há um documento que foi emitido por um tal de Robert Roten, algo assim. Foi um cara que arrematou
carros, alguns carros que sobraram e peças, e ele certamente fez muito dinheiro, né, vendendo essas peças, né? E o que é sensacional num carro desse é o que está embaixo do capô, né? A gente está falando de um motor que é um motor bem forte, né? Um motor 440 polegadas, né? É um Big Block. Isso convertido em litros dá 7.2. A gente fala, pô, seu carro aqui é 1.6, é 1.8, é 2.0? Esse aqui é 7.2, então é um carro muito potente, muito forte e não foi feito para a gente ficar fazendo, né, besteiras pelas ruas, né? Porque é perigoso. E ele não gasta gasolina, até estou procurando um posto para comprar também, para acompanhar o carro, mas ele realmente é beberrão, mais do que eu, por acaso, né? E, então é um carro para você não ficar, né, não é um carro para o trânsito do dia a dia, é um carro para você ir passear fim de semana. Mas é gostoso de você ver que embaixo do capô tem um motor bem legal. Eu queria falar uma coisa que para mim faz toda a diferença em ter um carro assim. É o que ele me proporcionou, não para ser um instrumento de posse, né? Não por ser mas ao contrário disso tudo, o que ele me proporcionou foi a oportunidade de conhecer tanta gente. As pessoas vêm, fotografam, eu gosto de dividir o carro com todo mundo, eu deixo o pessoal entrar, toca a buzina. Então, fazer as amizades que eu fiz graças a ele é o ponto forte para mim. Isso é o que valeu a pena, porque você fazer amizades, conhecer as pessoas e dividir uma alegria que você tem fazendo outras pessoas alegres também, é uma coisa maravilhosa. Eu digo isso porque muita gente que chega até o carro em exposição se emociona, porque fizeram parte da história deles. E o que é legal, muitos deles estão com crianças e as crianças nunca, né, viram esse seriado e tudo mais, só que gostam da beleza do carro e vê que o pai gosta. Então o pai fica todo emocionado. Isso para mim é fantástico. Isso para mim é maravilhoso. Eu gosto de fazer as pessoas sorrirem. Então eu não sou fresco de jeito nenhum, quem me conhece sabe disso. Eu deixo entrar, deixo tirar foto. Quando você tem um carro assim, você tem que dividir, tem que curtir coletivamente. Eu jamais deixaria esse carro escondido em casa, em cima de um cavalete. Eu ando, eu pego chuva, se precisar pegar barro, eu pego. Eu não tenho frescura. E a alegria que me dá de dividir com as pessoas é maravilhoso.